O dia não começa quando o despertador toca. Ele começa antes disso, naquele instante silencioso em que a alma desperta antes do corpo. É um momento tão sutil que muita gente nem percebe, mas ele está sempre ali. É como se o espírito pressentisse que a vida está chamando, mesmo antes que os olhos se abram. E nesse intervalo misterioso, entre a noite que se despede e a luz que ainda não nasceu, existe um convite divino acontecendo dentro de você. Um chamado suave, que não faz barulho, mas mexe profundamente com o coração. É ali que a oração de bom dia começa, antes mesmo da própria manhã existir. A oração não é apenas uma sequência de palavras repetidas. Ela é um acender interno. É como se Deus tocasse um interruptor invisível dentro de você, despertando não apenas o corpo, mas a consciência, a sensibilidade, a fé. Porque existe uma diferença enorme entre levantar e despertar. Levantar é mecânico, o corpo reage, você se move, mas nem sempre está presente. Já despertar é profundo. Despertar é quando a vida percebe que você chegou. E a oração da manhã é a ponte entre os dois. Uma ponte silenciosa, mas firme, que conecta o natural ao espiritual. Pense em algo, antes mesmo de você ir até a cozinha, Deus já preparou uma mesa para você. Uma mesa que não é física, mas emocional e espiritual. Ali está servida a força de que você vai precisar para continuar. Está servida a paz que vai acalmar seus pensamentos. Está servida a coragem capaz de encher o peito mesmo antes do primeiro café. E está servida também a direção, aquela clareza que só Deus consegue colocar nos seus passos. E tudo o que você precisa fazer é se aproximar, respirar fundo e dizer: Senhor, eu estou aqui. É nesse instante, nesse pequeno gesto de abertura, que algo começa a mudar. Mesmo que nada ao redor pareça diferente, dentro de você tudo começa a se organizar. Os sentimentos encontram seus lugares. A mente desacelera. A alma se ajeita. O que estava confuso começa a se alinhar devagar, como se uma mão invisível colocasse tudo no seu devido lugar. Porque a verdade é que quando você começa o dia em oração, não está apenas conversando com Deus, você está permitindo que Deus converse com você. E quando Ele fala, mesmo que seja no silêncio, tudo ganha sentido. Amanhã deixa de ser apenas o início de mais um dia e passa a ser o início de um propósito. A oração transforma o amanhecer num encontro. E quando você começa o dia encontrando Deus antes de encontrar o mundo deixa de te atropelar, ele passa a te acompanhar. Porque você não enfrenta o dia sozinho, você enfrenta o dia guiado. E quando você finalmente desperta, mesmo depois desse encontro silencioso que antecede a manhã, existe algo que todo mundo carrega, mesmo sem admitir, um peso invisível. Não é um peso que se vê nos olhos, mas que se sente na alma. É como se algumas preocupações tivessem decidido dormir ao seu lado e outras tivessem acordado antes de você. São responsabilidades que não esperam o sol nascer para te cobrar. São expectativas, suas e dos outros, que pressionam você mesmo quando tenta relaxar. E não importa quem você seja, cada pessoa chega na manhã trazendo alguma bagagem emocional, algum cansaço acumulado, alguma luta interna. É por isso que, por trás de cada bom dia, existe uma história. Cada coração amanhece de um jeito. Uns carregam esperança, outros carregam medo. Uns vêm de vitórias, outros de perdas. Alguns acordam com força, outros apenas tentando sobreviver mais um dia. E quando entendemos isso, a oração da manhã assume um significado ainda maior. Ela deixa de ser uma simples prática e se torna uma necessidade. Porque o poder da oração não está em mudar tudo ao redor imediatamente, mas em mudar você por dentro, para que você consiga enfrentar o que te espera lá fora. Imagine essa cena: você abre os olhos e antes mesmo de se levantar, sua mente já corre até aquele problema que você deixou para resolver depois. Um boleto venceu. Uma decisão delicada precisa ser tomada. Uma conversa difícil te aguarda. E, de repente, parece que o dia já começou tirando algo de você. Parece que você acordou devendo forças, antes mesmo de usá-las. É aí que a oração entra, não como um escape, mas como sustentação. A oração de bom dia funciona como aquela mão firme que segura a sua antes de você tropeçar. Ela não apaga o problema, não cancela a responsabilidade, não evita a conversa difícil. Mas ela impede que tudo isso te domine. Ela cria um espaço dentro do seu peito, um espaço que talvez você nem percebeu que precisava.
Um espaço para respirar antes de reagir, para pensar antes de se desesperar, para sentir antes de se afobar. Sem oração, amanhã chega corrida, pesada, ansiosa, exigindo mais do que você tem para entregar. Com oração, amanhã chega estável. O mundo pode estar turbulento, caótico, barulhento, mas você está firme. Não porque está tudo bem, mas porque Deus te fortaleceu por dentro. E esse é o verdadeiro propósito desse chamado que Deus faz logo cedo. Ele não te chama para te dar um dia perfeito, mas para te dar uma alma fortalecida. Ele não promete que tudo vai dar certo imediatamente, mas promete que você não vai enfrentar nada sozinho. Porque Deus sabe que o peso da vida é real, mas Ele também sabe que a força da sua presença é maior. E é justamente quando você percebe esse peso invisível que acorda com você todos os dias que algo ainda mais profundo acontece. Porque a oração da manhã não surge apenas como uma resposta ao que te preocupa, mas como um encontro. Não um encontro rápido, formal ou distante, mas um encontro íntimo, silencioso e transformador. Um encontro com aquele que conhece cada detalhe seu, inclusive aqueles que você tenta esconder até de si mesmo. Não é uma lista de pedidos. Não é uma tentativa de trocar favores com o céu. Não é como se Deus fosse um balcão de atendimento onde você chega, fala, pega o que precisa e vai embora. A oração de bom dia é muito mais do que isso. Ela é o momento em que você se senta diante de Deus exatamente como está. Sem máscaras, sem discursos prontos, sem medo de ser visto. E naquele instante silencioso, você percebe algo que muda tudo. Você não está sozinho. Nunca esteve. A presença de Deus te acompanha, te entende, te observa com amor desde antes que você diga qualquer palavra. E é nesse encontro que o primeiro milagre do dia acontece. Não um milagre externo, mas interno. Porque quando você começa a falar com Deus logo cedo, algo dentro de você começa a se alinhar. Como se a bagunça emocional do dia anterior fosse sendo varrida, não de uma vez, mas gentilmente, como se uma brisa leve entrasse em uma sala fechada e finalmente trouxesse ar novo. O que antes era insegurança começa a se transformar em direção. Aquele nó de ansiedade que você sentia no peito começa a se desfazer, abrindo espaço para descanso. As dúvidas que te deixavam travado começam a se transformar em clareza. E tudo isso acontece não porque o mundo mudou, mas porque Deus mudou a forma como você o enxerga. E para entender isso, imagine uma casa completamente escura. Os móveis estão no mesmo lugar, mas você não enxerga nada. Você tropeça, esbarra, se assusta. Mas quando você acende a luz, a casa continua igual, porém você vê. Você entende onde pisar. Você sabe para onde ir. A oração é esse interruptor. Ela acende a luz. E quando Deus ilumina a sua manhã, Ele não ilumina apenas o dia, Ele ilumina a sua visão. E uma visão iluminada muda tudo. O caminho pode ser o mesmo, mas o jeito que você caminha muda. As lutas podem continuar, mas a forma como você enfrenta cada uma muda. Porque você passa a ver não só o que está à sua frente, mas quem está com você. E quando essa luz interior acende, quando você percebe que a oração da manhã é um encontro e não um ritual, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Porque depois que Deus ilumina a sua visão, chega o momento em que você percebe que antes mesmo de pedir qualquer coisa, existe algo que precisa vir primeiro: a gratidão. E é aqui que muitos não entendem o segredo espiritual que transforma completamente o dia. A maioria das pessoas acorda pensando no que falta, no que precisa resolver, no que precisa pedir a Deus. Mas a gratidão muda o eixo da alma. Agradecer antes de pedir é como alinhar o coração com o céu antes de abrir a boca. É uma declaração sincera que diz: Senhor, antes de qualquer coisa, eu reconheço o que o Senhor já fez. E essa consciência muda tudo. Porque a gratidão abre os olhos para o que já está presente, enquanto a ansiedade fixa os olhos apenas no que está ausente. É por isso que, quando você acorda, mesmo que sua cama não seja dos seus sonhos, existe algo divino em agradecer por ela. Porque foi ali que você descansou. Agradecer pelo corpo que se levanta, mesmo carregando algumas dores, porque ainda assim ele responde. Agradecer pela família, mesmo que imperfeita, porque o amor se constrói no meio das imperfeições. Agradecer pelo ar que entra, pelo pão que alimenta, pela chance de recomeçar mais uma vez. Cada pequeno agradecimento é uma chave espiritual que destranca portas que o estresse trancou. E, acima de tudo,
agradecer pelo amor de Deus. Porque esse amor é a única coisa que te sustentou nos dias em que você achou que não ia conseguir. Esse amor te suportou quando as forças acabaram, te guardou quando você nem percebeu, te levantou quando ninguém viu. Quando você reconhece esse amor logo cedo, algo se move dentro de você. É como se a alma respirasse. O coração que agradece é mais capaz de receber. Isso não é poesia, é espiritualidade prática. Quem começa o dia reclamando, já começa derrotado. Mas quem começa o dia agradecendo, começa leve, consciente, alinhado com o céu. A gratidão organiza a alma, organiza os pensamentos, organiza o dia. Ela limpa a atmosfera da casa, clareia a mente e acalma o coração. E algo poderoso acontece quando você agradece antes mesmo de pedir. Você está dizendo a Deus, sem palavras bonitas, mas com sinceridade absoluta: eu confio. Confiar não é apenas crer que Deus pode fazer, é crer que Ele já fez e continuará fazendo. E essa confiança muda a energia do dia, muda o ambiente ao redor, muda as emoções que você carrega. Gratidão é mais do que sentimento, é direção. Porque a gratidão abre portas que a pressa fechou. E quando você ora pela manhã, não na carência, mas na consciência da bondade de Deus, sua oração ganha outro tom, outra força, outra profundidade. Você não chega diante de Deus como alguém vazio, mas como alguém que reconhece o quanto já recebeu. E quando a alma reconhece, o céu responde. E depois que você aprende a agradecer antes de pedir, algo dentro de você muda de forma tão natural que parece até sobrenatural. Porque a gratidão abre o coração, mas é a compreensão do propósito da oração que fortalece a alma. E é aqui que muita gente se engana. Muitos tratam a oração como um esconderijo, como se orar fosse uma forma de fugir da vida, dos problemas, das responsabilidades. Mas quem amadurece na fé descobre algo poderoso. Oração não é fuga. Oração é preparo. A oração não te retira da batalha, ela te equipa para enfrentá-la. Não te afasta dos desafios, ela te dá força para atravessá-los. Não te poupa das responsabilidades, ela te capacita a carregá-las com sabedoria. O coração que ora não está tentando escapar do mundo, está aprendendo a caminhar dentro dele com a cabeça erguida e a alma firme. Porque quando você ora pela manhã, não está repetindo palavras soltas no ar. Está fazendo algo infinitamente maior, está preparando sua alma para suportar o impacto do dia. E por mais que isso seja invisível a olho nu, dentro de você acontece exatamente o que acontece com os soldados antes da guerra. Eles não vão para o campo de batalha sem treinar. Eles não saem para enfrentar perigos sem antes vestir a armadura. Eles não iniciam uma missão sem receber instruções claras sobre o caminho. A oração de bom dia funciona exatamente assim. Ela é o seu treinamento antes da guerra emocional. É a sua armadura antes dos conflitos. É a instrução espiritual que orienta seus passos antes que o dia comece de verdade. E, aos poucos, Deus vai te vestindo. Ele te veste com paz, aquela paz que não depende do barulho externo, mas da quietude interna. Ele te reveste com força, uma força que não grita, mas sustenta. Ele te cobre com proteção, não para que nada aconteça, mas para que nada te destrua. Ele te guia com discernimento, aquele entendimento que te faz enxergar um pouco além do óbvio. A oração te afasta do que te atrapalha. E, ao mesmo tempo, te chama para perto do que realmente importa. Porque existem coisas que puxam você para longe do seu propósito, e existem coisas que te aproximam de Deus, e é na oração, logo cedo, que você aprende a diferenciar uma da outra. E quando o dia finalmente chega, pesado como pode ser às vezes, a diferença é nítida. Você não entra no dia vulnerável, você entra armado espiritualmente. Armado de fé, de paz, de discernimento. E quando você está espiritualmente preparado, nada te derruba com facilidade. Você anda diferente. Você reage diferente. Você fala diferente. Você decide diferente. E o mais importante, você sente diferente. A oração não evita tempestades, porque tempestades fazem parte do caminho. Mas a oração te ensina a caminhar sobre as águas. Ela não tira os ventos, mas te dá equilíbrio. Ela não silencia o mundo, mas te fortalece por dentro. E é isso que transforma um simples bom dia em um dia realmente bom. É interessante como, muitas vezes, a gente acredita que o dia só melhora quando as circunstâncias melhoram. Mas quem vive a experiência real da oração da manhã descobre uma verdade que muda tudo. O dia muda quando você muda por dentro.
E essa mudança não acontece de forma mágica, nem automática, nem impulsiva. Ela acontece no silêncio do coração quando Deus começa a trabalhar onde ninguém mais consegue tocar. Porque todo mundo já viveu isso. Todo mundo já acordou num daqueles dias em que a alma parece pesada antes mesmo do corpo levantar da cama. Dias em que a tristeza chega antes da luz do sol. Em que a irritação aparece antes do café. Em que a mente, mal despertou, já sussurra: hoje eu não dou conta. E é justamente nesses dias que a oração da manhã se mostra mais poderosa, mais viva, mais necessária. Porque basta alguns minutos de conversa sincera com Deus para que algo comece a se mover dentro de você. Algo que não tem explicação lógica, mas tem efeito real. É como se uma mão invisível limpasse a confusão emocional, organizasse pensamentos que estavam bagunçados, tirasse o peso que você nem lembrava que ainda carregava. Deus trabalha assim. Ele começa quebrando tempestades internas antes de acalmar tempestades externas. E quando ele toca o coração, tudo muda. O olhar fica mais leve. A mente fica mais clara. A alma respira mais fundo. E mesmo que lá fora tudo esteja exatamente igual, dentro de você algo já é diferente. Porque Deus não precisa mudar o cenário para mudar você, mas quando Ele muda você, o cenário ganha outro sentido. É ali, no amanhecer, que Ele acalma pensamentos acelerados, cura feridas que dormiam escondidas, recolhe lágrimas que nem chegaram a cair. Ele devolve esperança que a noite tentou roubar. Ele abre espaço dentro de você para um recomeço que não depende de nada além da presença dele. E é por isso que a oração da manhã não é apenas um hábito espiritual, é um renascimento diário. É a chance de levantar diferente do que você deitou. De começar sem o peso de ontem. De caminhar com uma força que não é sua, mas que te sustenta como se fosse. Porque quando a alma está leve, até o difícil fica possível. Quando Deus está guiando seus passos, até o improvável se torna alcançável. E quando Ele transforma você por dentro, o dia inteiro ganha outra cor por fora. E então, depois de tudo que já aconteceu dentro de você, depois da conversa sincera, da gratidão que acalma, da direção que reorganiza, da força que renova, chega o momento mais decisivo da oração da manhã, a entrega. Porque a verdadeira transformação não está apenas em falar com Deus, está em colocar o coração inteiro nas mãos dele. É nesse instante que você respira fundo e declara, não com pressa, mas com confiança: Senhor, meu dia é teu. Minhas decisões são tuas. Minha família está nas tuas mãos. Minha mente, meu coração, meus passos, tudo te entrego. E algo poderoso acontece quando essa entrega é real. Deus toca o que você coloca diante dele. Ele pega o que você confia, eleva, molda, ilumina, transforma. O que estava escuro recebe clareza. O que parecia fechado começa a abrir. O que estava quebrado encontra restauração. O que estava fraco recebe uma força que não é deste mundo. E é isso que muita gente não percebe. A entrega é o ponto final da oração, mas é o ponto inicial do agir de Deus. É ali, naquele instante silencioso, que o céu se movimenta a favor da sua história. Porque quando você se levanta depois dessa entrega, não importa se lá fora tudo continua no mesmo lugar, quem mudou foi você. A sua postura muda. O seu olhar muda. A sua paz muda. O seu coração se posiciona de um jeito diferente, e isso altera o tom do seu dia inteiro. O mundo pode não ter mudado, mas a forma como você caminha dentro dele muda completamente. E, de repente, você não está mais indo sozinho. Deus vai com você. Nos detalhes, nas escolhas, nas conversas, nos desafios, nas pequenas e grandes coisas que constroem o seu dia. E é por isso que a oração da manhã não pode ser tratada como uma simples rotina religiosa. Ela é encontro. Ela é renovo. Ela é alinhamento interno. Ela é descanso para a alma cansada. Ela é recomeço para quem achou que não tinha mais forças. Ela é o lembrete diário de que você não precisa carregar nada sozinho. Desde o primeiro segundo até o último, Deus caminha com você. E quando alguém caminha guiado por Ele, o dia inteiro muda. Existe algo especial que acontece quando pessoas diferentes, de lugares diferentes, com histórias tão diferentes, se unem com o mesmo propósito: buscar a presença de Deus logo pela manhã. E talvez você não perceba, mas cada vez que você ora junto comigo neste canal, você faz parte de algo maior do que um simples vídeo. Você faz parte de uma missão. Sim, uma missão.
A missão de espalhar luz num mundo que acorda tão pesado. A missão de lembrar pessoas que se sentem sozinhas que Deus ainda está com elas. A missão de fortalecer quem acorda sem forças. A missão de gerar esperança onde há medo. A missão de reacender a fé onde só restavam cinzas. E aqui vai um detalhe importante: essa missão não é minha, ela é nossa. Porque cada vez que você participa, cada vez que você ouve, cada vez que você ora junto, você não só recebe, você também envia essa palavra para outras vidas. E é por isso que o que você faz aqui tem tanto impacto. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que essa oração pode alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Quando você se inscreve no canal, você garante que vai caminhar comigo todos os dias nessa jornada espiritual. E, ao mesmo tempo, ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem mais precisa. Quando você comenta "Amém, eu creio", ou apenas compartilha como Deus falou com você, você semeia a fé no coração de alguém que talvez estivesse prestes a desistir. Talvez você nem imagina o tamanho da diferença que você faz. Então, eu quero te convidar, de verdade, a fazer parte dessa missão diária. A não apenas assistir, mas participar. A não apenas ouvir, mas caminhar junto. A não apenas receber, mas ajudar a espalhar. Se essa oração tocou você hoje, se ela trouxe paz, força, direção ou simplesmente um pouco de alívio, então eu te peço, não saia sem deixar o seu like. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem é importante, e ele envia para muito mais pessoas. E se você ainda não faz parte dessa família de oração, clique em inscrever-se agora. Venha caminhar com a gente todos os dias. Venha participar dessa corrente de fé que cresce, se fortalece e transforma vidas. Nós estamos construindo juntos uma comunidade de oração que começa o dia com Deus, e você é essencial nisso.